Boa tarde, pessoal. Estamos aqui juntos para o último dia de João Vete. E eu tenho a honra de trazer para vocês o Dr. João Mel, médico veterinário, Tá ok. professor, poeta, que tem muita coisa para ensinar para a gente hoje. Vai falar um pouco sobre a parte de ruminantes, para quem estava ansioso para ouvir sobre esse tema. Doutor João Mel, mais uma vez eu lhe agradeço a disponibilidade. Quero deixar aqui também meu registro público de agradecimento ao professor Arthur Brito, que fez esse link para trazer o professor João Mel para a gente ouvir hoje. Professor Arthur, gratidão. E a casa é sua, doutor João Mel, fica à vontade. Quando o senhor quiser começar a apresentação do slide, é só avisar que a gente disponibiliza na tela para o pessoal. Então tá bom. Vou começar já então. E obrigado, viu, Márcia? Toda a referência aí. Também agradeço ao meu amigo Arthur por ter me convidado a participar desse grande evento que vocês estão fazendo. Os parabenizo porque está muito organizado. Estou acompanhando aí as outras palestras também. Só palestra show. Então, parabéns. Vamos começar, né? Que a gente tem um pouquinho de coisa para falar. E tá sendo projetado aí? Estão assistindo direitinho? Sim, doutor João Mel, dá para ver o slide Pode me dar um perfeitamente? feedback, Márcio? Se tá visualizando, ok? Tá tudo ok, pode continuar. Então tá bom. Então, meu nome é Jomel Francisco dos Santos, eu sou médico veterinário, sou professor no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, e por convite, né, do meu amigo Arthur, professor Arthur Brito, e também da intermediação da Márcia Macedo aí, a gente está aqui hoje para fazer essa palestra sobre a abordagem clínica das afecções podais em ruminantes. Um tema que é muito importante tanto para a bovinocultura de corte quanto de leite, e é um desafio da buiatria, da clínica de ruminantes, seja grandes ruminantes ou pequenos ruminantes, porque as afecções podais, elas causam muito prejuízo, e quando a gente fala de animais de produção, né, a gente tem que pensar como evitar esses prejuízos, como evitar custo. E, além disso, principalmente falando também da questão de que causa muito sofrimento aos animais. Então, na relação do bem-estar animal é muito importante, né? Nossa apresentação, nós vamos falar um pouco da importância dessas afecções podais nos ruminantes, vamos falar dos fatores de risco, da abordagem clínica, do controle e a prevenção e fazer algumas considerações finais sobre o tema, tá certo? Então, pessoal, eu queria que vocês pensassem aí por uns 5 segundos, qual que é a importância das afecções podais? Eu comecei falando alguma coisinha ali, né, mas vamos pensar, qual que é a importância das afecções podais? E para ajudar nesse pensamento, eu vou passar aqui um videozinho só para vocês darem uma visualizada e pensarem sobre. Все коровы идут с поля, все хромают, и два ноги тянут. Essas vacas estão caminhando corretamente? У всех больные ноги. Não, né? Essas vacas a gente vê que praticamente todo o lote está acometido com alguma afecção podal. Ó, tem vaca que não consegue nem Куда эти коровы попали? colocar o membro em solo. Все стадо. Então, quando a vaca, esses animais acometidos assim, eles estão sentindo dor. Se os animais estão sentindo dor assim, não conseguem se locomover direito, não vão comer direito, não vão conseguir produzir direito. E se a gente for pensar, até nós, enquanto nós seres humanos, quando sentimos dores, nós também não conseguimos fazer nossas atividades corretamente. A gente fica triste, a gente fica nervoso, a gente fica estressado. E o nosso desenvolvimento de trabalho, pessoal, tudo é comprometido. Então, isso é a mesma coisa que acontece nos animais. As afecções podais, olha aqui, ó. Os animais praticamente todos aqui desse lote em sofrimento. Já deu para pensar um pouco na importância das afecções podais, né? Então, a gente vê que o animal, quando ele está acometido com a afecção podal, ele tem dor. Ele tem dor, ele entra em estresse, ele entra em sofrimento, e ele tem dificuldade de locomover. Essa dificuldade de locomoção vai trazer prejuízo para o animal se alimentar, ele não vai conseguir se manter nutrido corretamente, não vai conseguir produzir corretamente, principalmente uma vaca de leite, ela produz o que come. Como é que ela vai ter substrato
nutrientes para a produção de leite. Se ela não está comendo, se ela não está conseguindo caminhar, ela vai ficar estressada. Isso aumenta alguns mediadores inflamatórios, aumenta a cortisol e o animal deprime, baixo sistema imunológico, fica suscetível a outras enfermidades, né? Então, membros saudáveis é igual a produtividade, né? Então, aqui a gente vê, né, a vaca, ela é um animal, a vaca de leite, principalmente, é um animal produtor de leite, né? Então, se ele não tiver esses membros saudáveis, como é que ele vai ter boa produtividade? Como é que ele vai produzir corretamente se ele está com dor, se ele está acometido, se ele está com deficiência de se alimentar, de andar, enfim, de reproduzir? Mas antes disso, a gente tem que lembrar que uma vaca é um ser vivo, antes de ser um animal produtor de leite, antes de ser um animal que gera dinheiro. É um ser vivo, ele precisa ter os seus membros saudáveis para, além da boa produtividade, ele está em bem-estar. Então, o foco principal que a gente, enquanto médico veterinário, tem que pensar no bem-estar dos animais. Se os animais tiverem esse acometimento podal, eles não vão se sentir bem, não vão estar confortáveis, né? Então, a gente vê que, olha, as principais causas de descarte na bovinocultura. E aí, isso aqui é bovinocultura geral, tanto de corte quanto de leite. No mundo, a primeira causa maior de descarte na bovinocultura, quando você tem que tirar esse animal do rebanho, quando você tem que descartar o animal, é a mastite, inflamação da glândula mamária, tá certo? E aí, em menor escala, mas também muito importante, os problemas reprodutivos e, em terceiro lugar, os problemas locomotores, tá certo? Então, problemas locomotores não só afecções podais, mas problemas de trauma, de luxação de patela, problemas de parte mais proximal, enfim, algum problema que vai diminuir a locomoção desses animais. E a gente observa que quando esses animais estão acometidos por problemas locomotores, eles também vão levar a distúrbios reprodutivos e, consequentemente, também a incidência de mastites, porque o animal com problema locomotor, como a gente já falou aqui, o animal não vai comer direito, o animal ele vai sofrer, o animal vai deprimir o sistema imunológico, vai ficar suscetível a outras enfermidades. Ele não vai conseguir ciclar direito e ele vai ficar mais fraco, menos imune aos desafios que ocorrem diariamente, e aí problemas reprodutivos e mastite podem ocorrer também. Então você vê que é um ciclo que fica ocorrendo, né? Dos problemas locomotores pode vir as outras enfermidades, então está tudo interligado. E destes problemas locomotores, 90% destes são afecções podais, ou seja, são afecções dos cascos, né? Popularmente dizendo, dos pés das vacas, né? Então é uma grande quantidade de afecção que acomete esses animais, né? O que acontece aqui, ó, essa relação de pododermatite, né, problemas podais, de reprodução e mastite. Quando o animal tem uma pododermatite, o animal sente dor. Quando ele está com dor, ele fica inapetente, ele diminui o seu apetite, ele vai ter dificuldade de locomover. Nisso, ele inapetente, comendo menos, ele começa a emagrecer. Quando ele começa a emagrecer, causa imunodepressão. Fica suscetível, né, a outras enfermidades, como a mastite. E aí pode ter a mastite, que é a primeira causa de problemas na bovinocultura. Quando ele está com dor, ele pode ficar também deitado, em decúbito prolongado. Quando o animal passa muito tempo deitado, também predispõe a dermatite. Lembra que tem aquele período que o canal do teto fica aberto, né, próximo à ordenha, enfim, por estimulação hormonal, e até após. E quando o animal está com desconforto, quando ele está com dor, ele sempre vai querer ou deitar, ou ele vai ficar procurando alguma posição melhor. Se ele deita e com esse canal do teto aberto, por via ascendente adentra esses micro-organismos, e pode causar a mastite. O animal com mastite, ele diminui a vida útil, ele vai ter que ser descartado. Diminuindo a vida útil dele, vai perder. Quando ele está também, ó, por dor, vai causar infertilidade, não consegue ciclar direito. Diminui também a vida útil, vai ter que ser descartado. Quando o animal diminui a sua mobilidade, também por alguma afecção podal, vai, consequentemente, diminuir a ingestão de alimentos, vai emagrecer e tudo de novo. Diminui a ingestão de alimentos, diminui a produção, diminui também sua vida útil. E outra coisa também, tem a perda de ranking social. Esses animais, eles têm a sua sociedade, eles vivem em comunidade também, tem ali os seus dominantes, tem os dominados, mas eles vivem numa certa harmonia. Mas quando o animal está com algum problema locomotor, quando alguma afecção podal, ele não consegue locomover direito, ele não vai conseguir chegar direito em coxo, ele não vai conseguir chegar direito para beber água, ele não vai conseguir ficar no seu local, no ranking social ali. Então também, por isso ele pode ser agredido por outros animais maiores,
ele pode ser afastado do rebanho, e isso também leva o animal a perder a sua vida útil no rebanho, porque ele vai acabar produzindo menos, tá certo? E tudo isso é custo na produção, porque você vai ter que descartar esses animais, né? Aqui no fluxograma de custos com as afecções podais, a gente pode ver, o primeiro custo é com descarte, porque você está perdendo aquela sua unidade animal, você vai ter que repor esse animal, então vai ter um custo bem grande ali. Custo com veterinário e medicamentos, quando você vai ter que fazer algum procedimento, né, já chegar na parte curativa dessas afecções podais, tem que trazer uma mão de obra especializada e tratar esses animais. E além disso, se você não usa medicações que são descarte zero no leite, você tem que descartar o leite também. Então é mais um custo. Baixa ingestão de alimento, o animal perde peso, consequentemente ele produz o que come, ele vai diminuir a produção de leite e também na abertura de corte vai produzir menos carne. Você vai ter que fazer alterações de manejo, então você vai ter que mudar animais de piquete, você vai ter que contratar mão de obra especializada, você vai ter que fazer algumas alterações nas suas instalações, tudo isso é custo, tá? Ainda quando o animal perde peso, diminui a ingestão de alimento, ele também fica infértil, né? Demora a ciclar, o éstrus não é absorvado, aumenta o intervalo entre partes, tudo isso aqui é custo dentro da produção. Diminui a resistência, sistema imunológico baixo, fica suscetível a outras enfermidades. Então, tudo aqui, olha, gira por causa de às vezes, simples afecções podais, que poderiam ser muito bem prevenidas, tá certo? Quais fatores de risco para ocorrerem essas afecções podais? Existem fatores intrínsecos ao animal e fatores extrínsecos, tá? Então, intrínsecos aos animais é aquele do próprio animal. Então, aqui a gente vê essa figura aqui de uma vaca, e a gente vê a distribuição do peso. A biomecânica ela é muito importante e ela tem relação direta com a questão do desenvolvimento das afecções podais, que a gente vê que tem 60% do peso do animal aqui, ó, ele vai estar no trem anterior, né? Nos membros torácicos. Aqui, porque tem a maior quantidade das vísceras torácicas e tudo, tem maior concentração, o animal até joga esse peso maior para cá. E aqui, esses membros eles são apoiados em músculos, em ligamentos. As articulações aqui é mais fácil a mobilidade, então ele tem uma maior flexibilidade. Então o peso também, o animal até joga esse peso, questão de cabeça, ele balança a cabeça ao caminhar, esse peso maior nesse trem anterior. Mesmo assim, aqui a gente vê que a maior distribuição do peso nos membros do membro torácico é mais na região medial, nas unhas mediais, do que na lateral. Diferente no trem posterior, que aqui tem 40% do peso do animal, né? Só que aqui a biomecânica é diferente. Aqui não tem essas estruturas musculares segurando, né? O animal ele tem ali a pelve junto com os ossos e tudo, então fica mais uma coisa mais estática, menos flexível que no trem anterior, e faz com que tenha um prejuízo maior nessa locomoção, de vir a ter essas afecções podais. E nesse local aqui, ó, o peso é maior nas unhas laterais do que na medial. E aí a gente vê que, além disso, qual que é o problema hoje que nós temos? Devido ao desenvolvimento da pecuária leiteira, principalmente na pecuária leiteira, né, a gente observa que os animais eles têm úberes muito volumosos, né, muito grandes, úberos de 60, 70 quilos. Isso é um peso maior. Então, como a distribuição de peso era sempre maior na frente, começou a vir mais para trás. E além disso, o que tem aqui nessa região pélvica aqui? Tem também o animal, ele defeca, essas fezes caem diretamente muito próximo aos cascos da região pélvica, né, do membro pélvico aqui. E o que acontece? Tem micro-organismos presentes nessas fezes que, se tiver alguma fissura, alguma lesão nesses cascos, podem adentrar facilmente. Então, é mais um fator. E outro fator também são as instalações que existem hoje, né, principalmente em grandes propriedades e tudo, instalações muito à base de concreto, cimento, pisos duros, que também vão predispor a ter esse maior desgaste do casco, né, essa maior acometimento de lesões. O animal ele foi feito biologicamente para locais de terra, de grama, então são locais mais macios. Mas quando você tem esse desafio, ainda mais um animal com um úbere desse tamanho, aumenta esse peso em um solo mais duro, fica mais suscetível a ter lesões nesses cascos. E aí a gente observa que a literatura descreve 8% das enfermidades de casco são nos membros torácicos e 92%, então a grande maioria
é nos membros pélvicos, por esses fatores que eu já expliquei aqui. Além disso, a gente tem que conhecer as estruturas anatômicas que compõem o casco, né? Então, aqui, rapidamente, eu não sei se vocês conseguem ver o meu mouse aqui. Eu estou aqui passando o mouse, né? Mas aqui nessa primeira imagem da sola do casco, né? Então, uma vista ventral da sola do casco aqui, que aqui a gente pode observar o talão, né? Essa região também chamada de bulbo. Essa região de muralha, que é aqui mais em cima, que é também a parede. A linha branca, que é a divisão da muralha com a sola propriamente dita. Nessa região mais cranial é a pinça do casco, tá? E nesse meio, entre uma unha, um dígito medial e lateral, nós temos o espaço interdigital, que é entre os dígitos, tá certo? Aqui, nessa outra foto, a gente observa o espaço interdigital. Nessa região mais acima, o perióculo é o tecido de crescimento, e abaixo do perióculo aqui, junto, é a coroa, tá certo? Que nessa outra imagem a gente já vê aqui a coroa do casco, a muralha que a gente tinha visto aqui, nessa foto, uma vista ventral, a muralha que também é chamada de parede, e o talão também a gente vê nessa vista lateral. Por que é importante eu conhecer isso aqui? Eu tenho que saber isso aqui, porque isso vai determinar quais lesões vão estar ocorrendo no animal, e a gente tem que saber se isso vai estar fisiológico ou não, para poder diagnosticar e, consequentemente, tratar corretamente, né? E até mesmo na parte de prevenção, como eu posso fazer o casqueamento, que é uma das formas de prevenir as afecções podais. Ainda, fatores intrínsecos, nós temos os fatores genéticos, né? Animais com desvios de aprumo, que aí ele não vai conseguir pisar direito, ele vai ter, não vai ter um balanceamento correto de peso. Desvio de aprumo, então, em membros, problemas nos membros, e também animais com cascos mais claros, eles podem ser mais suscetíveis a ter as afecções podais. Né? Quando a gente fala também de problemas genéticos hereditários, existem animais mais resistentes, raças, ou até grupo de animais mais resistentes. Por exemplo, eu sou da região amazônica, aqui nós temos afecções podais. No entanto, a gente observa que os animais daqui, como tem um desafio de passar muito tempo em umidade, época de chuva, mais de 6 meses em época de chuva, os animais não têm tantas afecções podais como a gente vê em algumas outras regiões. Eu já morei na região Nordeste e talvez, né, por maior parte do tempo ser seca, quando era época de chuva, época de lama, os animais eram mais acometidos. Então, acaba tendo uma certa resistência também pelo desafio do local, mas isso é um desafio extrínseco, mas também é intrínseco ao animal. Grupos de animais mais resistentes, ele passa essa herança genética também da resistência, tá certo? E fatores extrínsecos nós temos, né, o manejo de forma geral, seja um manejo genético, o manejo nutricional, que a alimentação está totalmente envolvida em alguns distúrbios de afecções podais, como a laminite, que é a inflamação das lâminas do casco, né, do coro do casco. Isso pode ocorrer, essa inflamação, devido a danos inflamatórios nos microvasos que existem nessas lâminas. Isso pode advir de acidose subruminal subaguda, acidose ruminal subaguda, quando o animal come muito concentrado, dietas à base de muita proteína, muita energia, e esses animais acabam tendo um desafio maior dessa acidose subclínica, mas acaba dando danos vasculares, chegando a ter processos inflamatórios no casco, tá? E da laminite passa a ter outras enfermidades que pode, a laminite ela é asséptica, mas ela depois pode até ter outras enfermidades de cunho séptico, quando tem a proliferação de micro-organismos. O desgaste do casco, então, se você não previne, não tem um local que o animal desgasta corretamente esse casco, você não faz o casqueamento desse animal, ele fica propenso a ter as doenças digitais, as afecções podais. Outras doenças concomitantes, porque baixa o sistema imunológico do animal. Introdução de novos animais no ambiente, quando você não faz uma quarentena e vem animal com micro-organismo de fora, né? Principalmente, a gente vai falar daqui a pouco, mas o Diclobacter nodosus, Corynebacter pyogenes, pode vir e infectar outros animais, contaminar o ambiente, e isso é um problema sério que dá para ser evitado se você faz quarentena desses animais. E tem muitos fatores extrínsecos relacionados aqui, além do manejo, mas a parte do ambiente, o solo e o piso, se você não drena esse solo, se é um solo muito pedregoso, se é um solo com muita sujidade, com muita lama, se o piso que esses animais pisam não é um piso de concreto, não é aquele piso emborrachado,
piso abrasivo, tudo isso pode trazer maior propensão a lesões nesse casco. Se você não tem o cuidado com a higiene das instalações, a limpeza correta, se você não faz esse cuidado, isso fica cheio de fezes nesse local. Nas fezes tem os micro-organismos que podem causar as afecções podais, então isso é mais um problema. Se esse local não é confortável para o animal não está com bem-estar adequado, ele fica estressado, depende do imunológico, e além de conforto próprio para o casco, como a gente já está falando aqui, é mais um fator. A umidade e o calor, consequentemente também, é mais um meio para a proliferação de micro-organismos e de causar essas afecções podais. Então a gente vê que dos fatores extrínsecos, os principais são os fatores ambientais, a higiene das instalações. Olha aqui, olha quantas fezes nessas instalações. Se você não retira isso aqui é uma fonte de infecção para esses animais, para as afecções podais e outras enfermidades, bem como a mastite, né? Então, sala de ordenha ela tem que ser limpa, não é para estar sempre com fezes, com sujidade, porque o animal fica ali pisando num chão duro já, e ainda com essas sujidades todas. Olha aqui o tanto de lama, é capaz até o animal escorregar, e aí tem um problema, além de afecção podal, um problema locomotor mais grave, tem uma fratura, né? Esses pisos de concreto, então, e ainda molhado, liso, com umidade, com fezes, isso é um risco muito grande para desenvolvimento de afecções podais. Outros locais, terrenos, então, que tem certas declividades, mas com muito barro e tudo, o animal, ele está sendo aqui, ó, tocado, desafiado a descer, se ele bate numa pedra, ele pode machucar esse casco, tá? E o que a gente vê na realidade de muitas propriedades no nosso Brasil é essa aí, ó, locais de ordenha, né, com muita lama, e as vacas passam aqui na sala de espera, com os cascos enfiados na lama, depois ela da ordenha, ou até mesmo na ordenha, ela tá lá dentro da lama, e aí aqui, se ela tem uma feridinha, algum machucado, com certeza nessa lama toda aí tem micro-organismos que vai causar essas afecções podais, tá certo? Então isso aqui é um desafio muito grande, é uma das partes que a gente mais, e é um desafio muito grande porque o produtor, muitas das vezes, ele não tem condição de melhorar isso daí, mas imagina, como é que você trata? Aí você tem que fazer uma bandagem, você tem que fazer um curativo no animal que está com aquela lesão viva ali, ele vai cair de novo nesse solo, nessa lama. Isso vai infeccionar, isso vai ser complicado, né? Então, quando a gente fala, né, de todo esse desafio e esses micro-organismos que podem ocorrer, os principais são Fusobacterium necróforum, associado ao Diclobacter nodosus, então são micro-organismos anaeróbicos, né, nessa região, nesse local de sujidade, e eles estão presentes também nas fezes desses animais, trato gastrointestinal desses animais, né, eles são eliminados ali, ficam nas fezes, o animal pisa nessas fezes, nessa lama, se ele tem alguma porta de entrada, esse micro-organismo adentra, causa lesão, causa necrose do casco, essas regiões vascularizadas aí, você, se não tratar, vai cada vez piorando mais, e o animal vai ficando numa situação grave, que às vezes ele tem que ser até descartado, sacrificado, por questão mesmo de bem-estar mesmo, tá? E o Corynebacterium pyogenes, ele também pode ter uma associação numa maior gravidade, e ele advém também de animais trazidos de fora, tá certo? Às vezes você traz um animal crônico com afecção podal, você não tá vendo ali na hora, ou nem nada, se você não fez um exame antes de adquirir esse animal, se você não fez uma quarentena, quando trouxe ele, já trouxe para o rebanho, ele vai infectar os outros animais também, e o local onde você tá lá, tá certo? E a laminite, como a gente falou, né, a inflamação das lâminas do coro do casco, né, então essa aqui é uma coisa mais asséptica, advém da microcirculação digital, e ali, se você não cuida, essa daqui vai danificando e vai deixando também esse casco mais suscetível a se romper, a se machucar, predispondo a outras enfermidades que advindas da laminite. E a laminite dói muito também, é um problema sério para os animais, tá certo? Como problemas que pode advir da laminite, a hemorragia de sola, a gente vê aqui, ó, na sola do casco, essa parte aqui mais hemorrágica, pode ser mais avermelhada, mais arroxeada ou até amarelada, hemorragia de sola. A úlcera de pinça, quando ela já se abre, e aí fica essa região, essa lesão maior, aberta, a gente precisa tratar isso daqui com urgência, isso daqui dói demais. E a úlcera de sola, na região de sola, já também pode chegar até aqui na região de talão, úlcera de talão, tá bom? Então, imagine isso daqui, você tem que tirar isso daqui, é um ambiente anaeróbico, você tem que tirar todo esse tecido necrosado aqui, deixar ventilar, oxigenar e tratar com medicamentos
e você tem que dar uma forma de não cair sujidades aqui, né? Então tem que fazer uma bandagem, alguma forma para não deixar com que essa afecção ela seja contaminada novamente. Quando a gente fala de doenças e tudo, né, no mundo inteiro tem afecção podal, mas por questão de localidades e às vezes tem uma determinada doença que aqui na região norte é chamada de gabarro, aí no Ceará é chamada de outra forma, no Pernambuco de outra, na Bahia de outra, lá no Rio de Janeiro de outra. Então, assim, e no mundo inteiro também tem essas diferenças, mas o ICAR, um instituto, um comitê que trata dessas padronizações, classificações de avaliações animais, ele em 2015, ele lançou um atlas falando sobre a padronização da nomenclatura das doenças podais para bovinos. Só que no Brasil, né, alguns pesquisadores viram que devido à diferença de clima, de temperatura, algumas coisas regionais, eles tentaram trazer uma nomenclatura padronizada para o Brasil, um pouco diferente, que eles viram que tinha alguma coisa diferente. Então aqui, olha, quem tiver interesse, tem esse artigo aqui na revista do Conselho Federal de Medicina Veterinária, de 2017, o professor José Renato Junqueira Borges e outros colaboradores publicaram aqui esse trabalho, tá? Se quem quiser, eu tenho ele, pode entrar em contato comigo que eu mando, mas coloca na internet você consegue achar, Borges 2017 e colaboradores, né? Então, doenças do bovino, nomenclatura padronizada para o Brasil. Então, há uma padronização mundial das enfermidades dos cascos, mas a diversidade de manejo na pecuária nacional, associada às particularidades do clima, sugere adaptações na nomenclatura. E aí, nesse aqui, a gente vê as lesões que mais ocorrem no Brasil e como é que são seus nomes mais padronizados aqui. É importante a gente ver isso aqui e conhecer. Eu não vou me ater muito a isso, porque o foco da nossa palestra de hoje é a abordagem clínica, né? Mas é importante para a gente fazer a clínica diagnosticar, saber quais são as lesões. Mas se eu for dar aula de lesão, é um dia inteiro e não acaba, tá certo? A gente vai ver aqui mais pontualmente como abordar clinicamente. E aí a gente chega na parte principal da nossa palestra, que é a abordagem clínica dessas afecções podais. Primeiro, anamnese e resenha. Sou chamado para fazer um exame de um animal que está com uma suspeita de afecção podal. Eu tenho que coletar todo o histórico e a resenha de forma tradicional, com todos aqueles dados de descrição do animal, finalidade, aptidão, vacinação, determinação, reprodução, alimentação, enfim, todos esses dados tradicionais. E algumas informações e observações importantes que a gente tem que pontuar especificamente para a questão de afecções podais. Qual que é a atividade produtiva do animal? Se o animal é para leite ou para corte, porque se o animal é confinado, é extensivo, semiextensivo. Qual que é a alimentação? É a base de volumoso, é a base de concentrado? O que esse animal mais come? Como é que ele come? Como é que é fornecido? Qual que é o ambiente que esse animal está inserido? As instalações são higienizadas? São instalações de piso de concreto? São instalações com lama? Qual é o tipo de manejo que é empregado? O manejo é feito por uma pessoa, por duas? Como é que é feito? É cria da propriedade ou não? Veio de fora? Foi feito quarentena desses animais comprados? Foi avaliado esses animais antes de serem comprados? O rebanho também está acometido com mais animais com afecções podais ou não? Isso tudo a gente tem que trazer para a gente fazer o diagnóstico da situação, né? Lembra que a anamnese ela é 50% do diagnóstico na medicina veterinária, tá certo? Porque ali o proprietário, o tratador, ele vai estar relatando para a gente o que está acontecendo com o animal, o que está ocorrendo para ele chegar aquilo ali. E não é o animal que está dizendo para a gente, o animal vai dizer para a gente por sinais clínicos, né? Diferente que a gente vai coletar no exame físico, diferente na medicina humana, que o médico ele pergunta para o paciente, ele diz tudo, então às vezes o diagnóstico humano está 95%, 98% já na anamnese. Diferente do veterinário, que a gente é só 50%, mas é muito valioso esse 50%. Então, a gente tem que estar com essas informações para a gente ter o nosso norte do diagnóstico, tá? Lembra quando eu falei também se o rebanho está acometido ou não, se ele já tem essa observação. Muitas das vezes, se ele viu só um animal com afecção podal, já clinicamente, a literatura descreve que pelo menos tem 3 ou 4 animais a mais já com esses problemas. Então, assim, é importante saber como é que ele está visualizando.
E quando a vaca manca, quando a vaca claudica, né, ela está mostrando, né, além da dor que ela está ali expressando, ela está mostrando também que ela não está num ambiente confortável, que alguma coisa está errada. Tem alguma coisa ali que não está correta para ela não estar caminhando correto. Tá certo? E aí o exame geral, né? A gente vai para o exame físico. Então, eu vou coletar os parâmetros vitais normais, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, avaliação da motilidade gastrointestinal, tá certo? Vou fazer a inspeção do animal de forma geral e ampla, tá certo? Nessa inspeção, eu vou observar, presta atenção aqui, ó, se tem escaras de decúbito, se tem aquelas lesões de quando o animal fica muito tempo deitado, em regiões de membro, em regiões mais dorsais, tá certo? E vou palpar também isso de uma forma geral, tá? Então, quando a gente diz que o animal está com afecção podal, muitas das vezes ele não consegue nem ficar em pé muito tempo, devido a tanta dor que ele tem. Então, ele fica muito tempo deitado, se encosta, se joga, não tem o cuidado de levantar, de deitar, né? Ou ele tem um cuidado, mas ele acaba se machucando. Então, ele vai ter essas escaras normalmente por causa dessas lesões. Então, é uma observação no exame que a gente já tem que levar em consideração, tá? E no exame especial, pensando agora na afecção podal, eu tenho que observar o animal em 4 etapas. Vou observar o animal parado, depois que eu já fiz aquele exame geral. Vou observar o animal em movimento para ver se ele está mancando, né, se ele está claudicando. Vou avaliar os membros e os cascos desse animal. E tudo eu vou registrar. Qualquer alteração que ocorrer, eu vou registrar. Então, é sempre importante, pessoal, não só para as afecções podais. Qualquer exame que eu for fazer, eu tenho que ir com uma ficha clínica. O exame clínico, o exame dos animais, ele tem que ser sistemático, ele tem que ser metódico, ele tem que seguir uma metodologia para você não esquecer de nada. Começar de cranial para caudal, de ventral para dorsal, de dorsal para ventral, desculpa, e da direita para a esquerda, sempre. Esse já é um ritual que a gente começa. Mas lembra, se é de cranial para caudal, então eu vou começar a cabeça, observar a mucosa, observar orelha, observar a inspeção das cavidades nasal, oral, observar dente, enfim, fazer todo o exame correto. E aí eu vou seguindo tudo e indo na ficha eu vou anotando alterações, se tem, se não tem, porque depois, se eu confiar só na minha cabeça, eu vou acabar esquecendo alguma coisa, eu vou passar despercebido, eu vou esquecer de examinar alguma coisa. E, gente, mesmo que o proprietário está dizendo para você que é muito importante, que ela só está com uma dor no casco ali, não sei o quê, você tem que avaliar o animal por inteiro, porque às vezes ele, além daquela afecção podal, ele tem uma mastite, ele está com uma broncopneumonia, ele está com algum abscesso, ele está com alguma outra enfermidade, alguma outra lesão, e você tem que, nós somos veterinários, nós temos que resolver problemas, nós temos que tratar de tudo. Se a gente só focar naquilo ali que o produtor está dizendo, a gente às vezes come mosca, a gente acaba passando despercebido e deixando de fora alguma lesão importante, e pode ser até, essa afecção podal pode ser secundária ao que ele já está ocorrendo. Lembra que se diminui o sistema imunológico também do animal, diminui a imunidade, a produção desse animal, ele fica suscetível também às infecções podais, tá certo? Então, animal parado. Eu vou observar já na inspeção geral ali, olha, já vou ver, já dá para ver aqui animais com deformidades nesse casco, tá? Além dessas deformidades no casco, como é que tá a postura do animal, como é que tá o comportamento do animal. Essa vaca aqui, ela tá até com a língua de fora. Ela deve estar com uma dor tremenda, ela tá até esboçando uma reação de dor. A outra aqui, esse balançar de cabeça, animal que balança muito a cabeça e tudo, que não tá confortável, ele fica com uma expressão comportamental também alterada. Então, o animal parado, você vai ver isso daqui, como é que ele está reagindo, tá? E em movimento, a gente vai ver os scores de locomoção, que pode ser definido de 0 a 4 ou de 1 a 5, depende da literatura, né? Mas, enfim, o score 0 ou 1 é aquele que o animal está normal, sem claudicação, o animal não tem problema de mancar, né? A postura dele é sempre normal, a cabeça fica mais retilínea, com a linha do dorso, né? Na sua locomoção, os passos são firmes, com a distribuição correta do peso e apoio. Então, você vê o animal andando normalmente, distribuindo o peso por todos os 4 quartos dele, tá? Já no score 1, ou score 2, né? Depende de como você observar aí.
A postura vai estar normal quando o animal está parado em estação, mas ele vai estar ligeiramente arqueado em locomoção com os apoios normais. Isso aqui, ó, é uma coisa que você tem que ter muita experiência para observar, é no andar do animal. Às vezes ele não vai ter alteração já no casco, mas assim, tão evidente, mas ele começa a alterar esse balanço de cabeça, essa movimentação, porque já levando um pouco de peso. Isso ocorre muito nos processos iniciais de laminite. No score 2, a gente observa que o animal ele já tem a postura um pouco arqueada em estação de locomoção, mas uma ligeira alteração dos passos. Quando ele anda, ele também já tem alteração nos passos, então aqui já está uma gravidade maior. No score 3, tem o arqueamento do corpo em estação de locomoção, tem uma assimetria evidente do apoio, né? Ele pode apoiar, fazer uma hipermetria, ele pode apoiar mais num membro, no outro, livrar o outro membro. Poupa membros com menor tempo de apoio dos membros lesados, então ele fica evitando. Em algumas situações, a gente até vê o animal livrar de pisar mesmo ao solo. Quando é no score 4 aqui, ó, incapacidade de apoio ou sustentação do peso, é a parte mais grave. Ele não consegue ficar em pé por muito tempo, ele não consegue sustentar nos 4 apoios, e ele reluta em andar, em locomover. Ou ele deita, ou ele vai ficar muito tempo parado, tá certo? E aí, como é que o animal vai se alimentar, como é que vai reproduzir? Se for um macho, como é que ele vai saltar nas vacas? Se for uma fêmea, também na reprodução, ela não vai aceitar monta, ela não vai ciclar, tá certo? Ela não vai buscar alimento, ela não vai buscar água, ela não vai vir para a sala de ordenha. Então, é um prejuízo muito grande, é uma dor muito grande, é um sofrimento muito grande dos animais. Então, os principais sinais clínicos que a gente observa, primeiro é a claudicação, né? É o animal mancar. Essa só alteração de postura, como a gente viu nesses scores de locomoção, o animal expressa a dor, essa dor visual, às vezes o animal está com tanta dor que ele faz bruxismo, né? Faz esse ranger de dentes, o animal deixa de comer, ele perde peso, né? Ele fica inapetente, anorexo, e ele diminui a produção. Então, isso é a consequência de tudo, vai chegando ao final e deprime o sistema imunológico e pode vir a óbito, tá? Em pequenos ruminantes, a gente também observa muito o animal, ele até começar a pastar ajoelhado, tá? Isso aqui é muito comum, porque tem uma doença que dá, tanto em caprinos e ovinos, que é o foot rot, a podridão dos cascos, e aí, quando dá nos membros torácicos, o animal fica ali, ó, nessa posição de come ajoelhado, anda ajoelhado, porque ele não consegue tocar os cascos ao solo, porque causa muita dor. E às vezes também a gente vê no membro pélvico, ó, ele livrando, ele só anda em três membros, e fica livrando de pisar ao solo, porque esse membro está muito dolorido, tá certo? No exame especial, então, eu vou chegar ao quê? Eu vou ter que examinar diretamente, especificamente, o casco, tá certo? Então, eu vou inspecionar e eu vou palpar, observar a palpação dolorosa, palpação direta com a minha mão e também indireta, por meio de pinça, tá? Vou usar alguns instrumentais como rineta, para fazer o casqueamento e já também uma exploração desse casco. E lembre-se, quando eu vou fazer esse exame especial, esse animal tem que estar bem contido, tem que fazer a limpeza correta desse casco. Então, é muito importante avaliar logo. Aqui eu estou vendo por cima, mas lembra que tem a região da sola do casco, que é muito importante. Eu tenho que dar um jeito de conter esse animal e observar essa sola por baixo, né? Primeiro eu vou fazer o exame geral do animal, mas é sempre que a gente vai encontrar um animal assim, sem peia, sem corda, sem nada, ele vai deixar você examinar ele, cabeça, membros, fazer auscultação. Não, isso aqui é muito difícil. Isso aqui foi na propriedade do meu pai. Esse boi é um boi criado com a gente, foi criado na mamadeira, um boi muito manso. Só que esse boi, além de ser manso, nesse dia aí, ele estava com afecção locomotora nesse membro torácico esquerdo aí, próximo onde eu estou fazendo a auscultação cardíaca dele. Ele não estava conseguindo apoiar direito no solo, não sei se vocês conseguem ver na imagem, não conseguia apoiar direito no solo, ele estava com essa lesão, provavelmente foi briga com outro animal. Não, eu avaliei o animal todo e tudo, ele tinha um pouco de edema, de inchaço nessa região de escapular dele aqui, mas fiz tratamento anti-inflamatório e o animal melhorou 100%. Mas é muito difícil você conseguir examinar um animal dessa forma, tá certo? Mesmo ele estando com dor ou ele sendo muito manso. E a gente também não deve correr risco, tá certo? Animal, olha o tamanho desse animal, ele vai querer se proteger, ele vai virar, vai para lá, pode machucar a gente. Então, isso aqui eu estou mostrando só para trazer à tona a importância de se fazer a contenção. Pode ser o animal mais manso que for, pode estar doente como for, contém o animal.
E aí ou você contenha ele, né, por os derrubamentos italianos, pelo mineiro modificado, tá certo? Vai conter, vai derrubar o animal, que seja num local macio, um local com uma palhada, um local com capim, para que ele não fique desconfortável, né, não tenha lesão de nervo radial, uma das lesões que pode ocorrer devido a essa compressão, esse tempo. Lembrar do jejum prévio que deve ser feito pelo menos 6 a 8, 12 horas de volumoso. Jejum hídrico aí você pode passar menos tempo, tá certo? Mas lembre-se que você vai passar um tempo com esse animal em decúbito, tá certo? E é sempre bom também trazer o decúbito, se possível, o animal para o lado direito, porque aí você fica com o antímero esquerdo para cima. Se ele começar a timpanizar, você está visualizando o rumen ali, aí você já levanta esse animal, tá certo? Você pode conter também em carrinhos tombadores, né? Esse aqui é um carrinho de Gates, lá na clínica de bovinos, onde eu fiz doutorado. Então, um carrinho de Gates muito utilizado, pode ser aqueles troncos tombadores também, pneumáticos ou não, hidráulicos, né, que já existe bastante no mercado aí, mas que o animal fique bem contido para você poder fazer o procedimento correto, tá certo? E, ou você tá na propriedade, você vai arrumar, olha aqui, ó, a gente arrumou um local ali, colocou uns sacos para a vaca ser deitada em cima, e para ficar melhor, mais confortável da gente trabalhar também para ela, a gente amarrou ali numas estacas os membros delas, onde a gente tinha que fazer o procedimento, tá certo? Então aqui nessa época de doutorado também, com o meu amigo doutor Alonso, doutor José Augusto, os feras da boiatria nacional aí. Então, a gente observa que é muito importante o animal estar contido, tá? Para a sua proteção e conforto e também para a nossa também. Imagina quanto tempo você vai ter que ficar acocorado ou numa posição que vai até acabar lesionar você também. Depois de contido, eu tenho que lavar esse membro, tá? Com água, escova, sabão, limpar bem para eu poder explorar esse casco, tá? Quanto mais água, mais escova, mais limpar direitinho, melhor, tá certo? Porque você vai conseguir visualizar corretamente. Tem muita matéria orgânica, muita sujeira, muitas fezes no meio desses cascos, e se eu não tiver esse cuidado aí de limpar, às vezes eu não vou observar as lesões corretamente. Depois que eu limpei, eu posso vir com uma rineta, um canivete, alguma faca molada, alguma coisa que você vai conseguir fazer, começar o casqueamento, que esse casqueamento é explorativo, tá? Para observar esse casco, ó. Então aqui, ó, você vê na parte que não tá casqueada, você não tá vendo nada. Aí começa a casquear, já tá aparecendo uma manchinha aqui. Provavelmente é uma hemorragia de sola, tá bom? Aí casqueou mais, aí quando viu, era hemorragia de sola mesmo. E essa aqui, como eu falei, lembra? A vaca de alta produção, comendo muito concentrado, pode ter laminite, certo? E essa laminite começa a ter essas hemorragias de sola aí, que pode evoluir para uma úlcera de sola, úlcera de pinça, e aí vai criando cada vez mais lesões mais graves ainda, tá? Aqui, ó, começa a casquear o animal, você vai limpar, vai explorar direitinho, aí você tira todo o tecido necrosado e vê o animal que já está em processo de tratamento, a lesão, a ferida vai melhorando, você tem que estar sempre debridando, isso aqui é um caso de erosão, de talão, né, nessa região. E aí você tem que avivar, né, você tem que retirar todo esse necrosado para continuar o tratamento. E você tira toda aquela, debrida bem isso daqui, coloca a medicação e você vai fazer a bandagem, fechar de novo essa ferida para poder ela recuperar corretamente. Tá certo? Aqui, ó, tira todo o possível aqui, olha. Isso aqui já é úlcera de talão, tá bom? Uma coisa mais grave até ocorrendo nesse animal aqui, tá certo? E você tem que tratar isso aqui, demora um pouco de tempo. E você não pode deixar aberto assim, você tem que abrir, né, tirar todo esse tecido necrosado para oxigenar, ventilar essa região. Mas você não pode deixar isso totalmente aberto também, porque vai ficar suscetível às enfermidades, aos micro-organismos que estão no ambiente e causar mais danos aqui e não recuperar. Você tem que debridar, limpar, deixar bem limpinho, passar a medicação, né, que eu vou falar mais para frente ali como é, e você vai fechar isso daqui. Vai fazer isso uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, até recuperar totalmente, tá? Depois que você fez toda aquela debridagem, tudo, você coloca a medicação, isso aqui formalped também, nos outros locais é bactericida e também causa um endurecimento maior do casco e uma proteção maior do casco, tá? E conservativamente, a gente está falando hoje de clínica, conservativamente, o que eu vou fazer? Eu vou tirar todo esse tecido necrosado, aplicação tópica de pomada, que aí pode ser a Ganadol, uma pomada que é antibiótica, né, ou enfim, outras pomadas antibióticas que tem aí. Com sulfato de cobre, eu faço
essa pasta que aplico na lesão, o sulfato de cobre ele vai vir como um agente cáustico para ir debridando o resto de tecidos necrosados que estejam nesse local. Depois de você colocar toda essa pomada aí, você faz uma bandagem com algodão, com gaze e com uma atadura, né, bem boa, bem grande. Depois que você faz essa bandagem, você vai hipermeabilizar com um pinche. E aí é sempre bom utilizar também antibiótico sistêmico de amplo espectro, anti-inflamatório para diminuir a dor desse animal e melhorar também mais rápido ele voltar a caminhar corretamente, até o processo da inflamação diminuir ali. E troca de bandagem pelo menos uma vez por semana. Isso aqui é mais rápido, quanto mais você fizer, mais rápido trata esse animal. Tá? Você pode também lançar a mão de colocar tacos nas unhas contralaterais, as que estão muito danificadas, né, que você tem que tratar, porque se você deixa também, mesmo fazendo a bandagem e tudo, ela vai ficar tocando muito ao solo. Então você coloca um taco ali e faz todo o tratamento naquela unha, né? Você explora ela bem. Olha aqui, ó, perdeu quase toda a sola esse animal aqui. Aí você vem com estilete cego também e observa a profundidade dessa lesão, se ela está chegando em estruturas ósseas ou não. Se vai ter que partir para um procedimento que aí sai do conservativo, do clínico e vai para o cirúrgico, né? Se vai precisar fazer alguma extração de falange ou não. E aí depois que você observou bem, você vai retirar todos esses necrosados e passa a aplicação da pasta, essa solução ali, e você faz a bandagem por cima. E aí não tem pena de gastar algodão, nem gaze, nem atadura, porque isso aqui tem que ficar uma bota mesmo. A gente chama de bota da vaca, né? É um sapatinho para ela. Depois disso bem amarradinho, bem feito, você vem, olha, ó, colocou o taco na unha contralateral e você vai pegar e passar o pinche por cima para hipermeabilizar. Existem, isso aqui o pinche ele é mais barato, é fácil de encontrar e de fazer, e ele tem uma boa proteção a essa bandagem. Mas você pode utilizar também, além de pinche, existem outras soluções comerciais já prontas, como o Roof Protect, se eu não me engano, que você vai passar, tipo, uma solução que ela é líquida, mas depois ela fica mais solidificada e ela protege também bem o casco, tá? Você tem que colocar alguma coisa para hipermeabilizar, porque senão se ele for direto com essa bandagem para terra, para lama, isso aqui não vai durar 2 dias, vai cair, vai estragar, e você precisa desse local hipermeabilizado, ele fechadinho para ele curar o mais rápido possível, tá bom? Então depois ele bem hipermeabilizado, cuidado na hora de passar o pinche, para não sair da parte da bandagem, né, da parte onde está toda a atadura, porque se aqui está muito quente, isso aqui pegar na pele do animal também vai machucar ele, tá bom? E depois, olha aqui, ó, com as botinhas dele, meu amigo aqui, Dr. Rodolfo, lá da clínica de bovinos também, puxando o animal caminhando, normal, tá? E aí ele fica aí mais de uma semana com essa bota aí para você fazer o tratamento novamente. E aí, ó, outro animal já no membro da frente, ele tem a vida normal, tá? Isso diminui a dor e o processo de recuperação é muito mais rápido. Como controle e prevenção, como é que a gente vai controlar e prevenir essas enfermidades? Então, vai basear naquilo dos fatores de risco, né? Primeiro é o manejo genético, eu tenho que ter animais que tenham uma boa resistência, animais de casco escuro é mais aconselhável também, eles são mais resistentes, e animais que tenham também aprumos corretos, né? Eu posso interferir nessa questão dos aprumos? Posso, fazendo um casqueamento corretivo, né? Fazendo um casqueamento para deixar o animal no aprumo correto. O aspecto nutricional, cuidar no balanceamento da dieta desses animais, não fornecer concentrado em demasia, tá? Que o animal ele pode ter essas acidoses subagudas, ou ele pode até ter acidose ruminal também, de uma forma mais grave, além do problema de casco, ter problema digestivo de uma forma mais grave, tá certo? Então tem que ser a questão do volumoso, o concentrado bem balanceado no que o animal precisa, no que ele pode, no que ele deve comer. E o manejo ambiental, extremamente importante, o manejo das instalações, a higiene das instalações, o cuidado para não proliferação de micro-organismos nessas instalações, tá certo? Ambiente sempre sanitizado, como a gente fala, o sol é o desinfetante natural. É importante que nas instalações, curral, bezerreiro, estábulo, sempre tenha alguma entrada de sol, tá certo? Porque se for um local sempre muito escuro, tudo vai ficar muito úmido e tudo, e quando tem a passagem de sol, não é o sol para ficar nos animais não, tá, pessoal? É o sol só para bater, algum momento do dia, bater ali dentro daquela instalação, que ele vai matar micro-organismos, tá certo?
local ventilado, um local que você lave sempre. A questão dos pisos tem que ter muito cuidado, não usar muito piso de concreto, cimento, se possível, né? Não deixar aquele piso muito abrasivo. Se possível, colocar aquelas parte de pisos emborrachados, tá? Que é um pouco caro, mas vale a pena. Você está investindo em conforto do animal. Ou você colocar uma cama de qualidade, como a gente tem nos compost barn, né? Coloca uma cama ali de serragem, maravilha, enfim. Mas você tem que também ter cuidado com essa cama. Tem que estar vigilante nela para ela não proliferar micro-organismos ali. Isolar animais doentes. Então, quando compra animais, isola, espera um tempo para ver se ele não vai ter nenhuma afecção. Ou quando o animal está doente, também deixa ele fora do rebanho ali, para ele não transmitir esses agentes para os outros animais. Fazer sempre casqueamento preventivo e casqueamento curativo. E aí, professor, de quanto tempo eu faço casqueamento? Isso vai depender. Isso depende muito. Seja para grandes ou pequenos ruminantes, depende do desgaste natural do casco. Esse desgaste natural está relacionado à alimentação dos animais, qual que é o tipo de alimentação, de nutriente que ele come, que pode crescer mais ou menos esse casco, né? Pode predispor às laminites, como eu falei, ou não. Também está relacionado ao local onde esses animais estão, o piso que eles estão, se é um local que tem muita pedra, muita terra e tudo, cascalho, ele gasta mais, ou local não, que ele quase não gasta esse casco. Então vai depender, isso é de animal para animal. Tem animal mais velho que vai ter o casco com um crescimento menor, tem animal mais novo que tem um crescimento mais rápido. Mas isso vai de animal para animal, você tem que estar avaliando, tá? Mas uma prática boa, né, fazer pelo menos vacas leiteiras 2, 3 vezes ao ano, e principalmente quando você vai secar essa vaca. Você vai fazer o tratamento da vaca seca nela, vai tirar ela da lactação, vai soltar ela para um local onde ela vai passar ali o resto da gestação dela, né, um piquete de maternidade. Ela vai ter esse descanso, mas os cascos dela também já vão ir aparados para lá. Você já faz esse tratamento, esse casqueamento antes de secar a vaca, antes de soltar ela, tirar ela da linha de ordenha. E o curativo, sempre que tiver algum animal, você tem que começar o tratamento pelo casqueamento, tá certo? Fazer descarte de animais crônicos, porque às vezes tem um animal lá que tem uma pododermatite, tem uma laminite, tem uma úlcera de sola, uma úlcera de pinça, uma erosão de talão, enfim, um foot root, uma podridão dos cascos. O animal tá frequentemente, você pega, trata, ele melhora um pouco, volta de novo. Pega, trata, volta de novo. Esse animal, ele é uma fonte de infecção na sua propriedade. Você está gastando bastante com ele, ele está sofrendo bastante e ele está ainda transmitindo doenças para os outros animais. Então, é importante que você, se possível, descarte esses animais crônicos, porque senão eles vão só causar mais problemas na sua propriedade, tá? Compra de animais, como eu falei, fazer a quarentena dos animais que vêm de fora, para observar se tem alguma lesão de casco ou não. Fazer a construção e o uso dos pedilúvios e os pisos mais emborrachados, né? Então, o pedilúvio é extremamente importante para a prevenção e o controle também das afecções podais. Ele vai prevenir porque não vai deixar a proliferação dos micro-organismos. Ele vai controlar porque ele vai deixar, dependendo da solução que você coloca, por exemplo, a maioria dos pedilúvios são à base de formol, né? E até um amigo meu veterinário de Rondônia, Dr. Júnior, ele sempre fala, vacina de casco é formol. Então, o formol, passando ali no casco, ele endurece o casco, ele faz com que o casco fique mais resistente e mata micro-organismo também, tá? E os pisos, cuidado nos pisos, não deixar esse piso muito abrasivo, como eu já estou falando, e nem piso também com muita lama, nem nada. E também existem vacinação contra a podridão dos cascos para os pequenos ruminantes, então é muito importante fazer também, tá? O casqueamento, pessoal, extremamente importante, tá? E o casqueamento, ele tem que ser bem correto, tá? Você tem que cortar a ponta dele ali, né, na pinça do casco, dessa forma aqui, perpendicular, né? Esse ângulo aqui. E o outro também aqui, olha, na região da sola, você tem que fazer nessa meio que declinando assim, mas olha com cuidado para você não chegar na região onde tem vascularização, tá? O casco é como uma unha. As partes sobressalentes você pode cortar e retirar normalmente, é como fazer a unha a pedicure da vaca. Mas você tem que ter cuidado nesses ângulos e como tirar para não ter defeito no andar do animal. Aí você vê aqui, ó, quando tá com um excesso lateral do casco do animal,
que acontece? Ele começa as falanges ficar uma sobreposta à outra de uma forma irregular, e isso pode causar inflamação das lâminas do casco e aí causar a laminite, tá? Então, as que ele tem que ficar bem sobreposta direitinho para não causar essa inflamação, tá certo? Então, por isso que tem que ficar nesse nível. E você tem que casquear as 4 de uma vez para ficar tudo ao correto, tá? Então, como é que é o procedimento correto para o corte do casco? Primeiro, eu vou fazer o corte da pinça, né? O primeiro corte deve ser feito no sentido vertical e no ápice da unha, né? Que é a pinça. E este corte deve ser feito com uma torqueza. Você pode, a torqueza, né? Aqueles alicate grande que você vai pegar e cortar. Em pequenos ruminantes pode ser com aquelas tesouras mesmo de corte. Corta a ponta ali e depois você vem com um corte mais nessa parte anterior da sola, né? A parte ventral da sola ali. Você vai fazer esse corte com uma rineta ou com equipamento especializado, com aquelas lixadeiras que o pessoal coloca uns discos próprios para passar no casco. Agora tem que ter experiência para fazer isso, porque senão se você não maneirar a mão, se não tiver cuidado, o que vai acontecer? Vai danificar, vai causar lesão mesmo, né? E em pequenos ruminantes a gente vê muito também a questão de sola dupla, quando o animal começa a crescer demais esse casco, e aí ele começa a inverter ali, ó, crescer para cima do casco. Isso aqui vai acontecer o quê? Vai ter um depósito maior, um acúmulo de sujidade, de matéria orgânica, de fezes, e fica mais fofa a pisada daquele animal ali, ele predispõe a laminite, predispõe às outras enfermidades aqui, e principalmente a podridão dos cascos nos pequenos ruminantes. Então você tem que retirar tudo isso daqui, tá? E aí, como eu falei, o cuidado, se eu não tiver o cuidado, gente, para fazer casco, casquear, tem que ser com muita paciência e atenção. Nada de correr, você tem que limpar bem para você observar. Então aqui, ó, tá com um pouco de sujidade, o cara não limpou direito, ó, acabou tirando um sangue aqui na região da pinça, na linha branca aqui, causando uma lesão na vaca. Então, a gente tem que evitar isso, tá certo? Olha isso aqui nessa sola, o quanto ele retirou, que tá totalmente sangrando. Isso aqui o animal não pode voltar assim para o campo, ele vai ter que fazer uma bandagem aqui. Você ia fazer uma coisa preventiva, acabou causando a lesão. Então, sempre com cuidado, tá? Não aprofundar demais, tá certo? Você vai tirar o excesso. Fazer casco é tirar o excesso do casco. O pé dilúvio, como eu falei, então isso aqui é extremamente importante como prevenção e até curativo dos animais, porque em tratamento também, depois de um tempo, né? Não aquelas vacas que estão com a ferida aberta, mas depois de um tempo você pode ir passando ali. Sempre no pé dilúvio é importante ter uma região antes com água, que a gente chama de aqualúvio, para o animal deixar essa sujidade, essa matéria orgânica aqui. E depois vem o pé dilúvio, que ele vai adentrar, que esse pé dilúvio pode ser com solução de formol, de 5 a 10%, né? Tem em média 400 passadas ali, os animais passar. Ou pode ser a base de sulfato de zinco, sulfato de cobre, que também é bem eficiente, tá bom? Aí aqui tem alguns dados de fabricação, de construção desse pé dilúvio, né? Isso aqui é para grandes animais, então cerca de 70 centímetros, a profundidade de 30, mas você não vai colocar todo esse encher todo com a solução com 30 centímetros, porque não pode ser aqui uma solução até cáustica. Doutor Jamel? Oi? O senhor pode, nessa barra que tem aí embaixo, que está exibindo na tela, o senhor pode clicar em ocultar, porque está em frente ao slide e está tampando algumas informações. Ah, desculpa, ó, eu nem sabia disso, eu pensei que era só para mim que aparecia. Ficou ótimo agora, muito obrigada. Ah, eu que agradeço, eu não sabia disso não, já tem umas 3 palestras que eu dou com esse negócio aí, ó. Vivendo e aprendendo. Obrigado, Márcia. Então, pessoal, aqui você observa, essa altura da lâmina d'água, ela tem que ser no máximo 10 a 15 centímetros para grandes ruminantes, para pegar só a questão do casco mesmo, tá? Para não ficar passando muito ali, porque senão pode até chegar a causar lesões, dermatites nessa região podal aí, tá bom? Então aqui, ó, tá vendo? Tem aqui na entrada da sala de ordenha tem o aqualúvio para o animal limpar já os cascos primeiro e depois tem o pé dilúvio, tá certo? E o foot root, que dá muito em pequenos ruminantes, né? A podridão dos cascos. A gente observa são lesões graves que danificam muito os cascos desses animais, causam muito prejuízo. E como é que a gente previne? Basicamente com o pé dilúvio, como eu falei para vocês. Aí aqui é no tamanho de comprimento 2,5 metros, 3,5 metros, com um aqualúvio antes. Agora o tamanho dele vai ser em média de 5, 8 centímetros. Não muito, a lâmina d'água muito alta, para não chegar também a causar dermatite nesses animais, passar de coroa, né? A vacinação contra o foot root que existe, ela é eficiente também.
e principalmente fazer o casqueamento, tá? E aí aqui é na propriedade do meu pai, aqui onde ele cria ovinos, e ali, ó, na entrada do aprisco tem um pé de luve, os animais, então, toda vez que vai adentrar ou sair do aprisco, eles passam dentro desse pé de luve, tá certo? E até não leva sujidade para dentro das instalações, e isso é uma coisa muito boa que você consegue prevenir o rebanho de forma geral, né? E aí, ainda lá na propriedade, isso aqui foi semana passada, a gente tá fazendo casqueamento dos ovinos, então aqui você observa, isso aqui é uma prevenção para que o animal não tenha essas afecções podais. Então, constantemente a gente está observando um animal que está... É bom você fazer no rebanho de forma geral, mas às vezes tem algum animal que cresce o casco mais que o outro, lembra daquela observação, isso é um fator até individual, e aí você tem que estar fazendo isso daí, por um desgaste maior ou menor. E o casqueamento, ele é muito importante para prevenir essas enfermidades. E como considerações finais, lembra que membros saudáveis é igual a boa produtividade, né? Então, a vaca, para produzir o leite dela ali, né, para ela render dinheiro e tudo, ela tem que estar com os membros saudáveis, ela tem que estar com saúde. Mas antes disso, lembrar do bem-estar animal. Os membros saudáveis é igual a produtividade, é igual a saúde é igual a conforto e é igual a bem-estar. E aqui é o principal que a gente tem que pensar. Animais em bem-estar, eles vão conseguir produzir corretamente, eles vão viver bem, vão viver felizes, né? Então, como final, né, escrevi aqui uma questão de que a promoção do conforto é a forma mais saudável de produzir. A vaca produz leite com gosto, ficando todos a sorrir. Então, a vaca fica feliz e a gente fica feliz também, porque ela não fica doente, diminui, de certa forma, nosso trabalho, e diminui custo, diminui gasto, ela produz melhor e ela vive bem, ela tem uma melhor qualidade de vida. Então, a gente tem que promover conforto para os animais, e membros saudáveis é conforto. Então, por aqui encerro minha apresentação e fico à disposição para as dúvidas. E também fazer um convite aí, quem puder me seguir nas redes sociais aí, no Poesias com João Melvete no Instagram. E eu tenho um canal também no YouTube, João Melvete Poeta. Até eu estava conversando com a Márcia, a gente vai ver se disponibiliza essa palestra lá no canal. E aí tem outras coisas também que semanalmente eu sempre estou postando questões veterinárias e de poesia. Valeu. Doutor João, muito obrigada pela sua palestra. A gente tem aqui algumas dúvidas para tirar com o senhor. Tá certo. O Neildo, ele perguntou o seguinte: no casqueamento de animais, é muito comum ocorrer sangramento? Como posso saber até onde posso continuar no casqueamento com o intuito de remover todo o micro-organismo? Tá certo. Neildo, é o seguinte, não é muito comum ocorrer, não. Assim, a não ser que a pessoa não tenha experiência em casquear, porque daí ela vai fazer, como eu falei, sem um cuidado na observação de até onde pode ir. Como é que a gente vai delimitar isso, gente? Você lembra que o casco é como a unha da gente. Existe uma régua de casco que você pode colocar também no casco do animal e observar tamanho de muralha e tamanho de sola. Tem essa régua que já dá uma proporção dependendo do animal, principalmente para a vaca de leite. Mas, além disso, quando você vai em loco para o animal, você vai começar a casquear o animal, você vai tirar as partes mais sobressalentes. Você vai tirando aos poucos, e ver se não está chegando próximo. Lembra qual é a parte que liga a muralha com a sola? A muralha e a sola aqui é a linha branca. Então, eu tenho que, meio que a delimitação ali da linha branca, e eu vou fazendo esse casqueamento com cuidado, retirando esse excesso, tá? Se eu não tenho segurança, que já cheguei se eu posso aprofundar mais ou não, tá bom, para por ali. E outra vez você vem e continua casqueando. Mas se você tem essa experiência, você consegue visualizar, por isso que é importante sempre limpar bem, lavar com água, sabão, escova, tirar toda a sujidade para que você esteja visualizando realmente o que está ocorrendo ali, para você fazer esse casqueamento correto. Aí você vai devagar com a rineta ou com o canivete e vai tirando todo aquele sobressalente de casco. Na parte da sola também. Lembra ali que você viu o doutor Alonso, ele estava fazendo, então ele foi tirando e já viu que tinha hemorragia, né? Mas ele não adentrou muito. Se ele puxar demais, ele vai chegar a causar aquela lesão, entendeu? Então ele vai chegar a aprofundar, e como até uma foto que eu mostrei, vai ficar praticamente com as lâminas dos cascos expostas, e a gente não quer isso.
E aí, para a questão do micro-organismo, não, o casqueamento ele vai retirar essa parte queratinizada, né, do casco, essa unha sobressalente, e o micro-organismo vai estar ali como um todo. Você tem que vir com algum produto químico, né? Soluções à base de formol, à base de sulfato de zinco, de cobre. Lembra daquele comercial que existe, que o pessoal usa muito, que é o Formolped. Então, você pode utilizar essas soluções. Iodo também é um agente antisséptico que também mata esse micro-organismo. E é sempre bom quando você faz o casqueamento também passa um iodo. Então, assim, você tem que fazer o casqueamento e passar alguma solução antisséptica ali naquele local. Tá bom? Eu tenho aqui outras dúvidas. A Síria, ela perguntou, quando o animal se recupera ao voltar para o rebanho, as chances dele ter afecção novamente são baixas ou é a mesma probabilidade? Oi, Assíria. Aí lembra que quais são os fatores que causam as afecções podais? Tem os fatores intrínsecos do animal e os fatores extrínsecos. Os intrínsecos é aquela questão da biomecânica do corpo do animal, né? A questão do casco, as afecções em membros pélvicos e também fatores hereditários genéticos. Se for um animal que ele tem já essa predisposição genética hereditária, se ele tem um maior peso no membro nos membros pélvicos e tudo, ele pode predispor intrinsecamente, normalmente. Mas se ele é um animal que ele é bem resistente, que ele não é um animal que tem esse desafio maior intrinsecamente, mas o ambiente dele, ele é todo deficitário em manejo de higiene, na limpeza das instalações, na retirada de sujidade, no casqueamento preventivo, se não for feito corretamente, se não continuar esse casqueamento, e se a nutrição dele não for balanceada, ele vai ter as mesmas chances de ter, de novo, as afecções. Então, assim, lembra que nós médicos veterinários, nós temos que trabalhar, sempre pensar na questão preventiva. Vamos prevenir as enfermidades. Chegou aqui, nesses casos, né, as afecções podais, eu tenho que curar, eu tenho que tratar aquele animal. Mas eu sempre vou curar e já orientando para prevenir. E como é que eu previno? Melhora a dieta desses animais, cuida principalmente das instalações, evita que esses animais ficam em excesso de lama, em esterco, em fezes, cuida da questão sanitária da propriedade, não deixa o animal de fora vir. Então, assim, você tem que fazer uma prevenção, porque prevenindo vai diminuir muito com que esses animais tenham essas afecções. Agora, se eu só fazer curativo, vai ficar muito caro, vai ter muito trabalho, os animais vão sofrer demais, os animais não vão produzir, e assim, até para o produtor, ele vai chegar uma hora que ele vai cansar, ele vai, rapaz, só é problema e tudo, e a gente tem que botar principalmente, eu bato muito nessa tecla, eu sou professor de comportamento e bem-estar animal, mas é porque eu trabalho com produção também e eu vejo, a gente vê hoje, pessoal, não tem como produzir se os animais não estiverem confortáveis, se não estiverem em bem-estar. Então, a questão de bem-estar, a prevenção é muito mais barata, ela é muito mais efetiva e muito melhor. Então, se eu tratei um animal e ele voltou para as mesmas condições que ele estava antes, possivelmente ele pode ter novamente afecção podal. Então, a gente tem que curar, mas tem que prevenir, certo? Ainda a pergunta da Síria nesse sentido, doutor, da profilaxia, ela fala que o formol é aplicado no momento que o animal chega na propriedade e se precisa reaplicar depois de algum período. Você pode fazer esse procedimento aí quando o animal chega na propriedade, ele passar por um pé dilúvio, que ele vai ter esse banhar do casco com a solução de formol, né? Quando a gente fala de aplicação de formol, não é chegar com a seringa e aplicar formol no casco, não, tá, pessoal? A gente vai pegar, o animal vai passar com o casco dentro dessa solução. Ele vai passar mesmo, né? Só passando, nem vai ficar muito tempo também, não. E aí é uma questão profilática. Você faz isso e você pode deixar isso para o animal sempre estar passando na entrada das instalações, tá certo? Ou pelo menos você fazer isso uma coisa assim de programar. Aí vai depender do desafio da propriedade, mas hipoteticamente, de 3 em 3 meses eu vou fazer um pé dilúvio ali e os animais vão passar uma semana, uns 3 dias nesse pé dilúvio direto. Depois eu vou parar, aí depois volta de novo. Então, assim, você precisa reaplicar, fazer isso periodicamente. É a mesma questão do casqueamento, tá certo? É sempre bom também na questão de entradas de diferentes períodos de clima. Quando entra no período chuvoso, a gente tem mais predisposição devido à umidade e o calor excessivo, né, nas regiões.
Aí no Ceará eu sei que também é bem quente, né? Eu conheço um pouco do Ceará, tenho uns amigos aí em Barbalha e tal, eu gosto muito daí. Mas não sei a questão de chuva, né? Em alguns locais chove, mas outros locais também não chove muito. Mas vamos pensar, quando tá chovendo muito, antes que a gente já sabe que vai começar aquele período de inverno, vamos já passar os animais nessa solução de formol para já dar uma fortalecida maior nesse casco. Tá certo? Doutor Jomel, ainda sobre o pedilúvio, o Rodrigo ele pergunta assim: a casuística de dermatite digital papilomatosa é muito alta? O pedilúvio com sulfato de cobre a 5% é a melhor forma de prevenção para essa patologia? A dermatite digital, né, papilomatosa, também dermatite digital, até em muitos locais o pessoal generaliza chamando de pododermatite, ela tem uma casuística alta. É uma das principais afecções podais que ocorrem. O pedilúvio com sulfato de cobre ou formol, ele é uma das formas de prevenção, sim, muito eficiente. Mas lembra que não é só isso, do meu ponto de vista, não é só isso que vai prevenir. Lembra de todo o manejo que a gente tem que falar, tem que cuidar continuar com a higiene das instalações, tem que cuidar na questão nutricional e tudo, outros fatores que podem ser de risco. Quando fala do pedilúvio, né, com essas soluções antissépticas, né, e que fortalecem o casco, elas são muito importantes nesse combate porque elas também matam esses micro-organismos, né, os micro-organismos que causam essas podridão do casco. Então, assim, é muito eficiente, mas lembrar que não é a única, tá certo? Tem que fazer junto com os outros, né? Lembrar, acho que casqueamento e pedilúvio é o básico e principal, aliar os dois. Outra pergunta que a gente tem da Lorena: quais os fatores que levam ao excesso de crescimento dos cascos? Tem relação com a alimentação? Sim, Lorena. Fatores que levam a esse excesso de crescimento dos cascos. Com alimentação muito rica em concentrado, alguns suplementos, né? E aí a gente vê não tanto em bovinos, mas até em equinos que tomam suplementos à base de biotina e tudo ajuda a aumentar, acelerar o crescimento desses cascos. Isso na parte da alimentação. Então, a alimentação à base de concentrado, rica em energia. Outra coisa que a gente observa também é o não desgaste dos cascos, tá certo? Porque ele vai ter uma taxa de crescimento normal, né, ali uma coisa mais ou menos dinâmica, né? Mensalmente vai estar crescendo um tanto. Mas o que é que pode acelerar isso dali? Ou não acelerar? Talvez é a falta do desgaste, entendeu? Tem animal, quando ele está com processo de enfermidade, processo de estresse, ele começa a ter danificações nesse crescimento do casco. E a gente observa horizontalmente no casco aqui, imagina que aqui cadê a câmera? Aqui é a muralha do casco, né? A parede do casco. Você começa a ver algumas estrias horizontais aqui, são chamadas de linhas de estresse. Então, com o período que o animal vai crescendo esse casco, ele vai tendo esses distúrbios de estresse que é tudo, qualquer alteração que causa a saúde do animal, ele vai tendo essas linhas de estresse, então danificações. E aí é um distúrbio também que está ocorrendo nesse crescimento. E o não desgaste correto. E aí esse não desgaste correto pode ser ou um local muito macio, também é ruim, não faz o casqueamento, né? Tem que tudo estar medido. É importante o animal pisar num local confortável, né? A gente lembra de pisos emborrachados, mas você tem que lembrar que aí você vai ter que, em contrapartida, fazer mais o casqueamento. Ou em locais que os animais só ficam no cascalho, na terra ali, e eles gastam normalmente, vai ter uma taxa de crescimento menor, mas não seria o crescimento, é o desgaste menor. E aí você tem uma contrapartida com isso. Mas lembre-se que mesmo assim é importante estar inspecionando esse casco e vendo a necessidade de casquear mais ou não. E a última pergunta que a gente tem também é da Síria: quais são os antibióticos sistêmicos que são mais recomendados na maioria dessas afecções? A Síria, então, assim, tem que lembrar qual que é a finalidade do animal. É animal de corte ou de leite, né? O animal de corte, você não vai estar tirando o leite dele para utilização. E aí você pode utilizar antibióticos de amplo espectro que não tenha descarte, né? Aí tem vários. De cabeça aqui, eu não vou citar nome comercial também para fazer propaganda. Mas aí no caso de animais de leite, que aí você já pensa, o animal já está tendo gasto com medicamento, com tudo, é importante fazer um antibiótico de amplo espectro
Porque muitas das vezes também, só se você fazer, pensa nesses micro-organismos anaeróbicos, pega alguma classe de antibiótico que pega esses micro-organismos anaeróbicos, ou você pega principalmente esses antibióticos de amplo espectro, mas de descarte zero, tá? Eu tô com um aqui, eu não vou falar para eu não errar, mas eu posso procurar para você e depois me procura, não vou evitar errar aqui, dizer um nome errado. Eu tô com o nome comercial na cabeça de um antibiótico, entendeu? Mas eu não quero falar ele. Mas aí depois você me procura que eu te digo qual é o nome dessa classe antibiótica, que aí ele é descarte zero e ele é de amplo espectro, é muito bom. Mas pensa assim, de forma geral, um antibiótico de amplo espectro, tá? Se for para leite, faça de descarte zero. Se for para corte, não, pode ser um que não precisa descartar logo. Tá bom? Doutor Jamel, muito, muito obrigada. Quando a gente estava definindo os temas das palestras, né, do evento, a gente queria trazer alguma coisa de ruminantes, mas a gente queria trazer alguma coisa relevante e que fosse um pouco diferente do que a gente vê na maioria dos eventos, porque pelo menos os eventos que a gente da organização já participou, sempre se fala muito de mastite e de problemas reprodutivos, que são muito importantes. Mas as pessoas acabam negligenciando um pouco a questão das pododermatites, que, como o senhor mesmo falou, podem até favorecer o aparecimento desses outros problemas, né? Sim, com certeza. Então, foi por isso que a gente procurou o senhor, porque a gente sabe que você é super gabaritado para falar disso. E aí, muito obrigado. Demais por estar compartilhando o teu conhecimento com a gente. Pessoal, aí está o Instagram do Dr. João Mel. Ele também tem um canal no YouTube, certo? Sigam, se inscrevam, porque você encontrar esse tipo de informação com a qualidade que ele traz de maneira gratuita, não é em todo canto que a gente encontra. Uma linguagem que a gente, enquanto estudante de veterinária, consegue compreender e absorver. Se vocês forem só para os livros, vai ser bem mais difícil. Então, vamos seguir o caminho de quem já sabe o que está fazendo. Muito, muito obrigada. Gente, daqui a pouco a gente volta com a palestra doutoriana. Vocês já sabem o procedimento, é só recarregar a página. Obrigada. Tá certo, eu que agradeço. Um abraço a todos e parabéns pelo evento, viu? Tá magnífico aí. Tá encerrando hoje, né? Mas parabéns aí. Que tenham mais. Iniciativas assim são muito importantes para, nesse momento que a gente está vivendo, né? Atípico, a gente não ficar parado, a gente buscar conhecimento, né? E a gente traz aqui, eu tentei trazer, Márcia, de uma forma mais aplicada, mais prática, né? Porque talvez se eu fosse pegar só falar das doenças, às vezes ia ficar um pouco muito teórico. Então, eu quis trazer qual é a abordagem clínica, o que a gente tem que chegar e fazer. Então, assim, obrigado pela menção sua, e a minha proposta é exatamente essa mesmo. Eu tento trazer um pouco do que a gente faz, né, do que a gente sabe, para compartilhar aí, e é uma educação continuada. Eu também estou todo dia aprendendo, e todos nós vamos aprendendo juntos, tá certo? Então, obrigado aí por tudo. Agradeço também a paciência de vocês até agora. Eu estava olhando aqui, 1h17 já. Passa o tempo que a gente nem vê. E obrigado e parabéns pelo evento.